Boa noite, pessoal. Eu Boa estou muito noite. feliz de recebê-los aqui no canal Mapa Mistério. Então, gente, o que é o grupo Necrópolis? Eu gostaria de saber um pouquinho sobre como ele surgiu, né? Como, quem teve a ideia, há quanto tempo vocês estão atuando com essa ideia? O Grupo Necrópolis, na verdade, ele foi uma iniciativa do Júlio Poli, né? Os passeios foram uma iniciativa do Júlio Poli, que ele era um historiador e ele era ali uma pessoa que fazia esses passeios de arte cemiterial durante a noite. Nós começamos a acompanhá-lo para justamente ser um apoio, ajudá-lo, porque eram muitas pessoas que iam ao cemitério. Aí começamos a nos vestir, né, de caveira, de personagens. Fizemos alguns trabalhos também no museu, né? Na verdade, eu fiz com outro grupo, né, quando ele chamava. O pessoal do meu grupo. E aí, depois do falecimento dele, é que nós decidimos que iríamos continuar o projeto, porque era um projeto, assim, muito envolvente, muito cativante, muito importante para a cidade, é uma coisa inédita, né? Nós somos aí o segundo grupo do país a realizar esse tipo de passeio no cemitério, né? Lembrando que é um passeio noturno, né? Já fizemos algumas edições diurnas, mas a maioria noturna, né? Então, na verdade, pode ter uma continuidade do trabalho do Júlio, né? E depois o nome, na verdade, o nome Necrópolis, ele remete à necrópole, por conta do cemitério, mas ele também remete ao sobrenome do Júlio, né? Júlio Poli, Necrópolis, então como se nós somos os seguidores do Júlio Poli. O Júlio Poli, ele foi diretor do museu, né? Ele era um historiador, ele fazia diversos trabalhos culturais em Jaú, ele realizava um passeio na Igreja Matriz, era um passeio que você subia até o sino, até ali o relógio, né, até o ponto mais alto da matriz, ele ia explicando tudo aquilo que tinha ali dentro da igreja, toda a história de Jaú, realizava os passeios do cemitério, de dia, de noite, né? Ele tinha um blog onde ele postava as curiosidades sobre Jaú, a história, sempre postava no Facebook dele também, então a vida dele toda foi pautada nisso, né? Nessa questão do patrimônio histórico, né? Inspirando muitas pessoas, muitos grupos, muitos amigos foram feitos por conta do mundo, né? Ele reuniu muitas pessoas que sequer sabiam que gostavam tanto de patrimônio e acabaram gostando e acabaram encontrando pessoas com gostos em comum. E depois do falecimento dele, né, uma morte aí, infelizmente trágica, nós decidimos continuar o trabalho dele, para não deixar essa sementinha morrer. Certo, Tati. Eu conheci o outro grupo, que seria o primeiro, né, que faz atividade em São Paulo, e realmente é algo muito curioso, porque ao mesmo tempo que gera curiosidade, também gera um pouco de medo e também diversão. Por incrível que pareça, gera também diversão. E eu gostaria de falar agora com pouquinho de cada um de vocês, né? Vamos começar pela Susan e pela personagem dela, que eu acho que a maioria das pessoas já entenderam qual é, né? Susan, qual é a sua Oi. personagem? Olha, então, vou dar uma dica. Às vezes eu venho colher almas quando eu resolvo trabalhar. Eu sou a Dona Morte. Sejam bem-vindos, mas não precisa ter medo de mim. Depende do que você fez por aqui. Então, quase sai correndo, mas tudo bem. Dona Morte, tá aí um encontro que todo mundo, infelizmente, vai ter um dia, né? Isso aí não tem como a É, gente escapar. faz parte da vida. Infelizmente, mas é a vida. Marília, qual é a sua personagem, Marília? Oi, boa noite. No caso do quadrinho cemiterial, a personagem é a noiva.
né? Nós temos um túmulo que é muito visitado com a noiva debruçada, né? Com uma estátua de uma noiva. Só que como é mais uma parte de lenda, a gente não tem um fato histórico relacionado a isso. Então, geralmente, no passeio cemiterial, ela aparece, né? De trás de uma árvore, no meio de todos, e começa a recitar um poema do Augusto dos Anjos, que fala sobre a noiva morta. O Augusto dos Anjos, que foi um poeta cuja temática era sobre a morte, essas coisas um pouquinho mais macabras. Ultrarromântico? Isso, Período muito bem. ultrarromântico? Então, nós temos uma noiva gótica que surge no meio do passeio e o pessoal se assusta? É um pouquinho, sim. Quando joga o buquê é Ela ótimo. vem... Hã? Quando joga o Quando buquê é joga o ótimo. buquê? Porque eu vou com um buquê e aí eu jogo no meio da galera e ele geralmente vai pro chão mesmo. Ninguém Ninguém quer. quer. Ninguém quer. E aí, quando o Necrópolis faz uma outra apresentação, né? Que é Uma Noite no Museu, aí eu assumo o papel de noiva, né? De noiva não, desculpa, da Neuza Maza, que aí tem os personagens históricos da cidade. Né? Mas nesse caso aí é a personagem da arte cemiterial da noiva, que é típica. Né? E essa outra personalidade que você representa, que no caso é real, né? Você poderia falar um pouquinho sobre ela? Ela foi a rainha do centenário de Jaú, a Neuza Maza, e aí foi um grande acontecimento. Ela teve uma carruagem feita pelo Francisco Canhos, os fuzileiros navais tocaram, a banda dos fuzileiros navais tocaram no dia da coroação. Então, é essa personagem. Como se fosse uma Miss, no caso. É uma Miss da época. Uma Miss da época. De noiva fantasma para Miss é um upgrade legal. André, Ricardo, e o seu Oi. personagem, André? Estou vendo uma caveira aí atrás. Sim, minha amiga. Na verdade, o meu personagem é um santo. Ele chama São Miguel da Virgem Dolorosa. O túmulo dele fica paralelo ao túmulo da senhora noiva aí. A história dele é o seguinte: ele era uma pessoa rebelde. Na sua adolescência, ele apanhava muito porque ele defendia as pessoas injustiçadas. E um dia, numa procissão, ele teve uma revelação. A procissão era de Nossa Senhora das Dores. Segundo relatos, ele ouviu o chamado dela para o presbitério. Então, ele entrou num convento, quase foi um padre da ordem passionista, que seria esse símbolo aqui. Aqui está em latim escrito Paixão do Senhor Jesus Cristo. Ele quase foi um padre da ordem passionista, porém, ele contraiu tuberculose e a senhorita morte o levou com 24 anos de idade. Sacanagem. Tudo tem seu tempo nessa terra. Aí, fazer o quê? O que aconteceu? Ele virou, o Papa beatificou ele, que ele era um exemplo para a juventude, tanto é que ele é compadroeiro da juventude italiana. E no túmulo aqui em Jaú, ele está em cima do túmulo de um fazendeiro, que era devoto dele. As pessoas têm o costume de ir lá, fazerem pedidos e colocarem os dedos nos olhos da caveirinha, que fica sobre os pés dele, acima de uma Bíblia. E ele é bem famoso. Pessoas de outras religiões vão lá, colocam oferendas, pedem orações, pedidos e põem papelzinho. Todo dia amanhece uma coisa diferente naquele túmulo. É impossível, sei lá, um dia e não encontrar nada. E esse é o meu papel no cemitério. Agora, na noite no museu, eu tenho o costume de fazer o papel do Amaury Barroso de Souza, que ele era uma pessoa muito rica, conhecida aqui na cidade. Ele foi prefeito, ele foi deputado e vereador. Ele é mais conhecido por doar o primeiro semáforo da cidade, que hoje se encontra lá no museu, um semáforo amarelo. E uma coisa engraçada é que só ele tinha direito de passar no sinal vermelho. Eita. Ninguém mais podia passar, só ele, porque ele doou o semáforo. Então ele falava,
aquele que reclamar, eu vou lá e mando retirar. Mas ele era bem conhecido também por várias obras que ele fez na cidade, construção do aero, arquibancada do estádio, e é isso. Certo. Muito obrigada, André. Nada. Silvana, qual é o Oi. seu personagem, Silvana? Então, na noite no museu, eu participei interpretando a Beata, né? Uma Beata que conta um pouquinho sobre a igreja matriz aqui da nossa cidade, né? De Jaú. A matriz é o prédio arquitetônico mais importante, né? Daqui da cidade, o cartão postal da cidade. Então, a Beata, ela conta um pouquinho que tudo começou em torno, o povoado começou em torno desta igreja, né? Que com o tempo ela foi se transformando numa linda igreja, né? Um lindo templo no estilo neogótico. Então, os católicos da época quiseram fazer essa igreja como manifestação da sua fé, né? Então, ela conta um pouquinho que as famílias mais abastadas, né, daquele tempo, fizeram as doações, né, doaram os vitrais, os bancos, as janelas, né, e mostra o interior, né, dessa conservação que tem lá no museu, né, isso foi lá na noite no museu. Agora, no cemitério, eu interpretei a Teresa de Assis Bueno, né, uma figura, assim, à frente do seu tempo, né, vamos dizer assim. Gostei muito, uma personalidade, assim, que transmite, sim, ser uma personalidade forte, né, porque ela era uma mulher solteira, né, e herdeira de uma das famílias mais tradicionais aqui da cidade, né, e ela viveu naquele tempo, mais ou menos, ela morreu em 1926. Ela viveu num tempo em que o papel da mulher na sociedade era de casar, gerar filhos, criar filhos, né? Mas ela continuou solteira, né? E muito rica. E, ao morrer, ela deixou um testamento. E, quando os familiares foram ler o testamento, ela deixou todas as suas terras ao seu ex-escravo, chamado Jonas, né? Então, os familiares ficaram, assim, inconformados da Teresa ter deixado a sua herança a um escravo, né? E eles alegaram que ela sofria de insanidade mental, que ela não sabia ler e escrever, né? Que a condição de analfabeta não permitia que ela escrevesse nem assinasse o testamento. E aí o caso foi para a justiça, né? Mas os parentes próximos, os amigos, né? Garantiram que ela sabia, sim, ler e escrever, que ela administrava seus próprios negócios, ela mesma comparecia às agências para efetuar as transações, né, na época. E aí foi que o juiz, diante desses fatos, ele decretou a veracidade do testamento. E as terras foram para seu ex-escravo chamado Jonas. Ele tomou posse de todas as terras da Teresa. Então, assim, uma personalidade bem interessante, né? Interessante a questão didática desse sarau que vocês fazem no cemitério, né? Aborda muitas Sim. questões sociais, muitas questões sobre representatividade, né? É muito interessante. Tatiana, Sim. Oi, vamos falar sobre o seu personagem? vamos. O meu é um só, né? Você quer fazer alguma pergunta dirigida ou eu estou falando? Um breve histórico. Um Tá. resuminho. É um personagem que ele surgiu numa peça de teatro, né? E aí ele foi migrado, né? Ele saiu da peça de teatro, ele migrou para o museu, para o cemitério, né? Então, a criação dele foi feita em outro grupo, em outra ocasião, né? E aí ele foi adaptado para esses dois passeios, né? Que a gente faz o passeio no museu e no cemitério. A Margarida Ribeiro de Barros, ela é mãe do aviador João Ribeiro de Barros, né? Muita gente não conhece, mas ele, durante uma época aí, foi mundialmente conhecido por atravessar o Oceano Atlântico Sul a bordo do avião Jaú, né?
Na verdade, era um modelo de Savoia Marquette, mas ele nomeou Jaú em homenagem à nossa cidade, Jaú, né? E esse passeio ele teve muitos contratempos, né? Essa travessia não foi uma coisa fácil, na época era muito complicado você utilizar um avião sem apoio, né? Ele foi assim, sem ajuda de embarcações, ele queria fazer uma viagem sem escala, sem nada. Em um determinado momento, já tendo crises de malária durante o caminho, o avião dele foi sabotado, quase caiu em pleno voo, né? Parece que colocaram Então, sabão, foi isso? assim, sabão, Colocaram pedra de sabão no bronze. tanque? Sim, Foi? colocaram um monte de coisa lá no tanque, né? Sabão, uma pedra de bronze, areia, né? Eles encontraram muitas coisas ali, né? Até então não se sabe ao certo quem foi que sabotou. E por conta também da doença que ele teve, vários excessos de malária, né? Ele pensou em desistir, né? Como todo ser humano pensaria. Mandou um telegrama para a mãe dele e falou que estava desistindo, né? E a mãe dele falou, né? Para não desmontar o aparelho, para não desistir, que se ele quisesse, ela enviaria alguém para ajudá-lo. E aí, diante do que a mãe dele falou, ele ganhou um novo fôlego, falou, não, eu vou, nem que eu caia no meio do mar, nem que aconteça alguma coisa, mas eu vou, né? Então, assim, eu admiro muita coragem dessa mãe, porque se fosse outra mãe, talvez, falaria, não, então volta, né? Eu quero você vivo. Mas aí a mãe reconheceu a importância que o filho dela tinha como herói, né? A importância que ele ia ter para a aviação brasileira, e ela confiou nele, principalmente, né? Na capacidade dele, mesmo voando num avião assim, não tão moderno, né? E aí eles conseguiram, né? Então eu atribuo muito esse feito à mãe dele, né? Que foi a grande incentivadora, né? Dos feitos dele. Aline, Oi, conta um pouquinho pra gente do seu personagem. meu personagem é uma pessoa muito conhecida na cidade de Jaú, porque o Teatro Municipal da cidade leva o nome dela, né? Então, ela se chama Elza Munerá e ela era uma mulher muito rica aqui da cidade, tinha muitos irmãos, o pai dela viveu mais de 100 anos e ela foi a que resolveu, a filha que ficou solteira para cuidar do pai. Ela era uma pessoa muito boa e ela era cantora de ópera. E aí, então, ela fazia um trabalho, né, que hoje a gente fala voluntário, né? Ela ensinava as crianças a cantar gratuitamente e ela cantava nas procissões que haviam na cidade, né, na Semana Santa. Ela interpretava a Verônica, né? E ela ia cantando a música, né, com o seu canto lírico e abrindo ali para mostrar o rosto de Jesus ensanguentado, né? E a voz dela era muito conhecida, né? Todo ano tinha que ser ela para fazer esse papel. E ela foi uma pessoa que fez o curso de teatro e acabou trazendo as primeiras cenas, os primeiros ensaios teatrais para a cidade. E aí, por causa disso, ela foi homenageada aí com o nome dela no teatro. E no projeto do museu, eu faço uma escritora, Hilda Ilst, que é de Jaú, e ela ficou conhecida como a mulher que deu uma banana para o governo, né, vamos dizer assim, porque ela era talentosíssima, mas ela não era reconhecida. As pessoas não compravam os livros dela. Isso deixava ela muito frustrada. E ela foi uma pessoa muito à frente do seu tempo, porque ela já enxergava as coisas totalmente sem preconceito. Ela morou sozinha, sem os pais e sem governanta, numa época que não era permitido pela sociedade, não era visto isso com bons olhos. O ciclo de amizades dela era um ciclo de pessoas importantíssimas da literatura brasileira. Ela se apaixonou muitas e muitas vezes. E ela também
ficou conhecida, vamos dizer assim, um belo dia ela resolveu parar de escrever daquela forma que ela escrevia, que ela não conseguia nada, né? Novos escritores que tinham bem menos talento que ela, conseguiam a mídia, conseguiam vender seus livros, e ela dizia apenas que o que o escritor queria na vida era que as pessoas o lessem, e ela não conseguia isso. Então, ela resolveu fazer contos pornográficos. E isso foi um boom, né, dos jornais, começaram a falar dela que ela era promíscua, que ela era um mau exemplo como mulher, né? E ela achava isso o máximo. Ela ria disso. E aí, quando a entrevistavam, ela dizia: ué, mas agora vocês estão lendo. Então, aí ela tinha conseguido o objetivo dela. Ela teve também muitos Conseguiu problemas. chamar atenção. Muitos Ela conseguiu problemas. chamar atenção. Chamou, ela conseguiu, mesmo que falasse mal dela, mas pelo menos agora ela era vista, né? Ela falava com os mortos através das ondas do rádio, e ela tinha muitos problemas psicológicos devido ao pai, né, que acabou ficando aí num hospício, né, no fim da vida, e ela tinha tanto medo que isso acontecesse com ela, que mesmo tendo muitos amores, ela não quis ter filho, porque ela tinha medo do filho dela ter problemas mentais também. Então, aí ela ficou conhecida como a pessoa que deu uma banana para a sociedade, devido às frases icônicas que ela soltava nessa época, quando a entrevistavam, e ela dava de ombros para a sociedade e fazia o final da banana, né? É isso. São todos personagens interessantes pelo fato de que, de alguma forma, eles impactaram a sociedade do seu tempo, né? Eles modificaram costumes, modificaram paradigmas do tempo em que eles viveram. É muito interessante, mas a gente chega no momento da conversa que o negócio pega, né? Quando vocês chegaram em casa, ou quando vocês falando com os amigos de vocês, então, mãe, pai, esposo, filho, eu estou indo fazer um sarau no cemitério. Qual foi a reação? Quem quer falar primeiro? Posso falar primeiro? Pode. Licença. Na realidade, meu problema não foi nem fazer um sarau cemiterial, porque como eu já canto rock and roll e etc na minha vida atual, né? Então o povo já meio que esperava eu aparecer de morte nos lugares. O problema foi eu aparecer de Palmira de Souza no museu, que era a dona do prostíbulo da cidade. Então, tipo assim, poxa, mas você é cantora, você é toda gótica aí, canta rock and roll e etc. E daí você vai aparecer de dona do bordel? Mas eu vou aqui que tem. Já sou a morte mesmo. Qualquer coisa eu levo eu mesma pro túmulo e tá valendo. Mas eu acho que eu nunca tive, no meu caso, eu nunca tive problema em fazer nenhum dos dois personagens. Meio que o pessoal já estava esperando por isso, né? Ah, das loucuras da vida, né? O povo já esperava de mim. Para quem vai ser Mais a alguém morte, quer fazer a falar? dona do prostíbulo, não ia mudar muita coisa, né? Ah, já. Ambas não são muito aceitas pela galera, né? Então, Né? Já estamos aí, já, no rolê. e a família de vocês? Bom, a minha família já, quando soube, você é louca? Aí pensaram 2 segundos, não, se bem que é sua cara, mesmo, né? Ficou você muito perfeito para fazer uma coisa dessa. E as pessoas, quando convida tudo, ficaram olhando, ai, cemitério,
É, um passeio super legal, muito cultural. Deus, que lindo, movimento. À noite ainda? Nunca, capaz. A maioria, acho que 80% fala que não tem favor de ser. E os outros 20% acham muito legal e pede para falar quando vai ser, que quer ir e tal. Mas a família acha que eu sou louca. A minha família pensava que eu era louco. Hoje respeitam, ajudam a divulgar os eventos. O legal é as pessoas que sempre criticam, vão no passeio a primeira vez, totalmente diferente do que imaginavam, convidam as pessoas. Nos passeios anteriores eu precisava de lanterna. Então eu fui no camelódromo da cidade comprar. Era a véspera do passeio. Aí eu comprei a lanterna, a pessoa só tinha uma. A pessoa... Você vai naquele passeio no cemitério? Falei, eu sou um dos participantes. Falei, rapaz, quando vocês participam, a gente lucra, porque estoca as lanternas. Todo mundo compra. Onde eu trabalho no hospital oncológico hoje. Enfermeiros, as pessoas vêm, passam lá no meu setor. Nossa, eu vi o vídeo, legal. Qualquer coisa eu vou, convida a gente, marca a gente, que a gente participa. Hoje o público é 10. Meu pai me criticava, que eu soube, que ele assistiu a transmissão, que eu pedi para uma pessoa do grupo gravar a minha apresentação na hora. Ouvi dizer que ele chorou. Olha só. Hoje ele respeita. Tem uma certa resistência, né, Denise? As pessoas ficam assim, meia, né, com medo de ir, acham que vai acontecer alguma coisa de terror, que vai assustar, que vai sair todo mundo correndo, né? Não sei, as pessoas pensam que ficam assim naquela resistência, mas, assim, até acabam indo, movido assim pela curiosidade, né? Vamos ver o que vai acontecer. E aí é que vem a grande surpresa, né? Porque o passeio ele, tem mais uma bagagem cultural do que uma coisa triste, fúnebre, de terror, né? E também tem um fato, você falou de família, né? Faz uns 2 anos atrás, minha filha estava com uns 15 anos. Eu convidava ela para ir junto, né? Ela nunca quis me acompanhar e me criticava, né? E certa vez a gente pediu para ela ir para tirar fotos da gente no sarau, né? O André conversou com ela, ela aceitou, foi tirar as fotos para a gente, né? Meia contrariada, mas foi. Nossa, quando estava lá, ela começou o sarau, no meio do sarau ela veio falar comigo, sabe? Ela falou, mãe, nossa, eu não sabia que era tão legal assim, por que você não falou antes que eu teria vindo, né? Falei, mas eu falei, você não acreditou, né? Aí ela falou que ela tinha visto vários professores dela no sarau, né? Mãe, eu vi meus professores, sabe? Ela achou assim, né? Os professores estarem lá não era assim uma coisa de terror, de assombração, porque acho que na cabeça deles, né? O público até pensa que a gente vai assustar, vai sair todo mundo correndo, e não é esse o foco, né? Do nosso sarau. Eu percebo assim, os jovens, eles vão com uma ideia de tomar susto, de ver se vê algum fantasma, eles têm essa curiosidade, para eles é uma diversão. Já o povo, né, dos 30 para cima, eles já vão atrás da cultura, da parte de ter uma aula sobre arquitetura, conhecer as histórias, prestar atenção, personagens contam, eles ficam muito abismados. Depois eles procuram a gente. Eu não sabia da história da pessoa. Nossa, que legal e tal. E os jovens que já entram com aquela coisa, estou numa festa fantasia, depois que o primeiro personagem fala, eles já mudam totalmente a opinião, já percebem que não é a festa que estavam pensando, e sim era uma coisa séria, que era outro foco. E eles curtem a experiência, sim.
E aí, como o André falou, né, depois, você que estava lá no passeio, né, quando a gente termina, a gente vai lá, tem gente que pede autógrafo, quer bater foto, né, e aí, no meu caso, apareceu eles, a cantora, né, então a gente acaba, fica no final, é tudo muito legal, e a gente escuta muito eles falarem que eles se sentem, não é o que eles imaginavam, mas sempre se surpreendem do mundo. Esse tipo de roteiro, nós vemos que tem crescido bastante em vários lugares do mundo. Tem em Paris, tem nos Estados Unidos, agora tem no Brasil. E tem muito essa questão da arte tumular, né? Vocês visitam alguns túmulos que são verdadeiras obras de arte. É um museu ao ar livre. E é importante essa conscientização, né, das pessoas, que o cemitério não é um lugar só de morte, mas também é um lugar de vida, né? Na realidade, o pessoal tem muito preconceito desse assunto, né? A morte em si. E, infelizmente, é uma coisa que chega para todo mundo. Então, o cemitério, ele passa um pouco de medo pelo fato de que você acha que ali é o fim ou não é, e cada um pensa de uma maneira. Mas eu acho que o pessoal não pensa como um lugar de aprendizado, que é o que a gente tenta passar, entendeu? A gente tenta mostrar que não só no museu tem histórias, mas no cemitério também tem. Então, assim, muita gente fala assim, nossa, mas você vai lá no cemitério fazer o sarau cemiterial? Eu fiz, gente, é sobre essa quantidade de criança que vai e que aprende a história da cidade, tem muito mais mente aberta do que muita gente que não sabe o que está fazendo, mas está criticando. Bom, então, eu penso assim, nós temos muita arte no cemitério, arte que a gente não encontra em outro local da cidade. A gente não, nem no museu a gente encontra tantas estátuas quanto nós encontramos no cemitério. A gente não encontra tantos exemplos diferentes de arquitetura quanto a gente encontra no cemitério, né? Então, acho que vale sim a pena, né, enquanto um museu a céu aberto, você visitar esse museu que ele tem muitos exemplares de arte tumular neogótica, né, eclética também, e ela reflete uma época da nossa cidade que seria os tempos áureos do café, né, a economia do café que foi muito forte, né, em tempos passados, e é por isso que nós temos ali tantos mausoléus suntuosos, grandes, né, inclusive alguns ali com raminhos de café decorando, né? Para vocês que estão interpretando personagens que foram reais, pessoas reais, como que foi esse processo de composição do personagem? Se houve ajuda da família até mesmo para que vocês conseguissem fazer essa composição do personagem? No meu caso, como eu já tinha falado, né? Ele foi um personagem que eu compus dentro de um outro contexto, que não foi dentro do projeto, era uma peça de teatro, que ela foi produzida num outro grupo, né, não no nosso grupo. E então teve todo um auxílio de um diretor de São Paulo, né? A gente tinha bastante amparo nessa parte, né? Mas até então eu não sabia assim da personalidade da Margarida, né, da mãe do João Ribeiro. Eu não sabia exatamente como ela era, né? Tem parentes dela na cidade, mas eu não tinha tido contato. E aí eu me lembro que na mesma semana da estreia da peça, né, uma das meninas do elenco me ligou e falou assim: "Olha, minha mãe conheceu a Margarida", né? E aí eu falei: "Caramba, né? Então me fala, né, se eu tô fazendo bem, se eu não tô, né, se eu tô ali fiel ao personagem". E aí ela falou que eu estava fazendo até que, assim, bem semelhante, né? Me contou que a Margarida ela era mesmo uma pessoa, assim, generosa, uma pessoa alegre, uma pessoa carismática, que ela tinha ali alguns empregados na fazenda e ela tinha até um preferido lá, que ela pedia tudo para ele, ela chegava até a se sentar junto com os empregados na mesma mesa para tomar o café, coisa que não era muito comum, porque nós temos uma herança de escravidão na cidade, né? Aos poucos, depois, quando teve a abolição, continuou ali com esses escravizados, só que agora recebendo um salário, né?
como se fossem empregados. Mas eram poucos os patrões que tratavam com humanidade nessas pessoas. E pelos relatos que ela me contou, a Margarida tratava todos muito bem, né? A Hilda foi fácil, porque por ela ser escritora, né, ela tem biografias, então, além das biografias, eu procurei assistir vídeos dela dando entrevistas para ver como ela se comportava, os trejeitos dela, o modo dela se vestir. Já a Elsa, quando eu entrei para o grupo, eu ganhei ela de presente, né? E aí eu comecei a pesquisar sobre ela na internet. A primeira coisa foi impactante porque fisicamente nós duas somos muito parecidas. Então eu já tomei um susto ali. Depois eu pesquisei muitas coisas, mesmo ela tendo parentes vivos ainda na cidade, eu não fui falar com esses parentes, eu pesquisei tudo na internet mesmo. E uma parte que não tinha na internet foi a parte que ela ensinava as crianças a cantar gratuitamente, e ela amava muito criança, foi da minha mãe, porque a minha mãe conheceu ela também, minha mãe tem 75 anos, e a minha mãe que disse desse lado caridoso que ela tinha. Até eu não citei, né, falando da personagem, tudo que ela tinha, ela deixou de doação. E ela tinha muita coisa, porque ela era muito rica. Ela doou tudo em vida, ainda o que ela adquiriu durante a sua vida. Ela era uma pessoa muito boa, realmente. E aí esse estudo de campo me ajudou bastante para interpretar ela. No meu caso, a Teresa de Assis Bueno, né, através da leitura das pesquisas, né, que foi feita, assim, deu para traçar um pouco o perfil, né, da personalidade dela, porque ela foi uma mulher à frente do tempo dela, né, uma mulher que quebrou tabus na época. Ela não era assim uma mulher submissa, né? Imagina só naquele tempo permanecer solteira, né? E quer dizer, ela quebrou, né, os padrões da época, deixou a herança para o escravo dela, o Jonas, né? Então, ela era uma mulher de uma personalidade forte, porque ela rompeu com os padrões da época. Então, dá para traçar, mais ou menos, um perfil da personalidade dela, né? Eu acho que foi através da pesquisa que dá para compor um pouco, para a gente ter uma noção de como era a pessoa, né? A construção... pode falar. A construção de personagem é sempre interessante, né? O quanto também a gente traz das nossas vivências para ele e também quando a gente evita isso, né? E quando a gente aprende com eles. Então, a pesquisa e o relato das pessoas, né? No caso da Neuza, eu descobri, eu não sabia antes, que uma das princesas, porque tem a rainha do centenário e mais 6 princesas. Uma das princesas era minha tia-avó, e eu não sabia disso. E aí, quando eu comecei a pesquisar, encontrei foto dela, o vestido dela tá no museu. Então, foi um retorno ao mesmo tempo particular, né? Uma história familiar. E quando você vê as pessoas visitando, vendo a interpretação, falando, nossa, eu ouvi relatos desse dia que estava lá, a gente ouve histórias, é muito gratificante, é uma responsabilidade grande também, né, quando você trabalha com personagens reais, mas acho que é um aprendizado constante para todos. Para compor meu personagem, no caso do São Gabriel, eu entrei em bastante sites da comunidade passionista, eu achei algumas informações e eu consegui um amigo também na Itália que é devoto dele, então ele me contou várias informações e eu consegui montar o personagem. Nas primeiras apresentações eu fazia ele bravo, só que aí eu vi que não estava pegando muito bem, aí eu dei uma amaciada nele. Ainda brinco, né? No fim da minha apresentação eu ofereço a caveira para as pessoas. Todo mundo põe o dedo lá, faz pedido. Quando acaba a minha apresentação, eu continuo imóvel, que é a imagem dele, se você olhar na internet, ele está
com as mãos em posição, rezando e dormindo. Então eu fico imóvel ali um bom tempo, porque eu sei que as pessoas estão ali rodeando, eu escuto, né? E é isso. No caso do Amaury Barroso, tem a filha dele que ainda é viva, chama Mauricéia. Eu peguei um pouco de informação dela. No dia da apresentação, a primeira apresentação que eu fiz, que era o pai dela, ela estava presente no museu. Então ela gostou e ela falou que tinha que mudar algumas coisinhas que eu elaborei mais para frente, mas contudo, tô tranquilo. Agora eu quero saber um pouquinho sobre vocês. O que que vocês fazem além do sarau? Ou é a atividade principal de vocês? Ou qual que... O André falou que trabalha na parte de oncologia, né, André? Sim, eu sou atendente de portaria, isso, no hospital conhecido aqui da cidade. São atividades bem distintas, né? Bem diferentes umas das outras, para ver como é que o ser humano é multidiversificado, né? No meu caso, sou professora de língua portuguesa, sou professora de arte também, e faço parte do Necrópolis. Outra curiosidade, eu sou agente pastoral na minha paróquia e me visto assim. Olha só. Ah, vai dar nada não. Inusitado. Hoje eles entenderam. Sim, hoje eles entenderam. Eu sou fotógrafo amador também. Bom, é, eu sou professora também de língua portuguesa e inglesa, e eu iniciei, assim, lecionando ali para os adolescentes, mas depois eu me efetivei em um campo que eu era contadora de história. Então, toda semana eu preparava uma história e eu me caracterizava desse personagem, construía caixas, fantoches, chuveirinhos com chaves para fazer barulhinhos. E eu acho que aí que foi nascendo essa coisa para teatro, né? Porque eu não gostava, eu era totalmente contra contar histórias para as crianças com o livro na mão, ficar lendo ali. Então, eu decorava a história, eu construía a roupa, construía o cenário, eu levava tudo comigo num carrinho de mão, e aí eu fazia essas aulas com as crianças todas jogadas no chão, assim, totalmente fora do esquema sala de aula, né? E então misturava um pouco aí a profissão com o teatro. Aí agora eu não estou mais nessa hora da leitura, né? Estou lecionando português. Então hoje eu sou professora, sou confeiteira e atriz cemiterial. E canto de vez em quando. Bolos muito bons, diga-se de passagem. Oi, eu também sou professora de língua portuguesa, sou literata, e a atriz amadora aí nas horas vagas, escritora também. Então, eu acho que tá bem nas artes aí também, juntinho. Inclusive, ela escreveu sobre a minha personagem, né? Eu sou professora do ensino infantil e do fundamental, na área de alfabetização. Olha só, gente, um monte de professor aqui, o rapaz da pastoral, é muita coisa legal reunida, hein? É muito talento reunido. Eu estou muito feliz de conhecer vocês. Não são todos que estão aqui, né? Mas eu estou muito feliz mesmo. Um trabalho muito legal. Espero um dia poder ir até Jaú para conhecer melhor. E muito obrigada por essa noite incrível na companhia de vocês. Gostaria de agradecer também você por ceder o espaço, os Caça-Fantasmas do Brasil, que recentemente estiveram aqui. Foi muito boa a matéria com eles. Foi uma noite memorável. Conheci a gente tem só mais deles. Agradecer. Sério, são muito bons. Sim, foi através deles. Agradecer sempre a Secretaria de Cultura e Turismo do Jaú, que sempre nos apoia.
A gente sempre costuma trabalhar em parceria com eles, né? Porque eles cedem o espaço, nos ajudam com os ofícios, palco quando precisa. A gente é muito grato a eles também. Legal. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.